Você já se perguntou por que alguns homens são seguidos, respeitados, copiados? Por que certas figuras se destacam naturalmente como líderes, mesmo antes de abrir a boca? A verdade quase sempre ignorada é: eles tomaram uma decisão silenciosa que transformou toda a energia ao redor deles. Eles não esperaram por permissão, inspiração ou talento. Eles se tornaram líderes antes mesmo de mostrar liderança. No exato instante em que você decide assumir a responsabilidade por si mesmo, sem depender de aplausos ou reconhecimento, algo dentro de você se realinha, sua postura, seu olhar, sua própria presença. É ali, no invisível, que a verdadeira liderança nasce. Imagine sua mente como um campo recém-arado. Se você plantar uma ideia consistente, a ideia de liderança em cada pensamento, em cada desafio, ela enraiza e cresce. Não com esforço externo, mas com força interna. E cada ação, por menor que pareça, rega essa semente cada vez que você escolhe agir como líder, mesmo quando ninguém está olhando. Agora escute, algo está te separando de emergir como líder, e não é falta de conhecimento. É a hesitação. É o medo de ser vulnerável. É o pensamento: quem sou eu para liderar? Esse pensamento enraizou uma barreira invisível entre onde você está hoje e onde poderia estar amanhã. Ele ainda pode existir dentro de você, sutil, silencioso, mas está prestes a ser desmascarado. Permita-se sentir aquele aperto no peito quando você reconhece o potencial, mas continua parado. A frustração de olhar ao redor e pensar que outros avançam enquanto você parece estagnado. A dúvida que sussurra: talvez eu não tenha carisma, talvez eu não tenha experiência. E se eu lhe dissesse que tudo isso é apenas parte do processo de reprogramação da mente para a liderança? Neste vídeo, vamos ativar uma mudança tão poderosa que sua mente vai começar a se alinhar com uma nova identidade, a do líder decidido, íntegro, contundente. E tudo começa com um movimento invisível, mas determinante. Você cria um compromisso interno de liderança. Decida que sim, você já é um líder, mesmo antes de assumir qualquer cargo ou função. Pense nisso: todas as pessoas que mudaram o mundo não esperaram pelo momento perfeito. Elas decidiram liderar dentro do imperfeito, dentro da pressão, dentro do medo. Porque a liderança verdadeira não brota do conforto. Ela nasce da decisão de liderar com coragem, mesmo diante da incerteza. Então, se você sente que há algo guardado dentro de você, algo maior do que seus desafios atuais, algo que pede para florescer, preste atenção: o despertar do líder começa com uma promessa silenciosa que você faz a si mesmo. Não externamente, mas internamente. E essa promessa muda a forma como você enxerga o mundo, e como o mundo começa a perceber você. Fique aqui, absorva isso. A jornada começa na mente, mas não termina ali. Você está prestes a descobrir como internalizar a liderança, como deixá-la crescer até ser inevitável. Permaneça, porque a transformação real está prestes a começar. Enquanto sua mente processa o chamado, permita que a verdade se revele. O verdadeiro líder emerge não de um título, mas de uma coerência interna entre pensamento e ação. Não é sobre falar de liderança. É sobre agir como se já fosse líder, mesmo nos momentos em que ninguém observa. Quando suas escolhas pequenas moldam sua reputação interna. Cada decisão pequena, manter a palavra, enfrentar uma situação difícil, trazer calma em conflitos, reforça essa identidade em você. Imagine agora que a liderança que você deseja já habita dentro de você, escondida sob camadas de dúvida, sobrecarga e comparação. O que a mantém escondida não é a falta de capacidade, mas a ausência de um pacto silencioso, o pacto de se comportar consistentemente como líder. Esse pacto muda sua postura, muda seu olhar no espelho e faz sua mente alinhar-se com uma versão que não se explica, se estabelece. Você se tornará referência não quando buscar holofotes, mas quando começar a agir com clareza, mesmo em silêncio. Quando as pessoas passarem por dificuldades, você se oferecer como presença firme, mesmo que não fale nada. Quando decisões difíceis surgirem, você decide com convicção, mesmo sem aplausos.
Nesse espaço, a liderança se manifesta como autoridade silenciosa, respeitada, admirada, confiável. Talvez você ainda não veja frutos. Talvez o mundo ainda não tenha notado. Mas todo líder de verdade começou ali, plantando impulso, regando consistência, construindo reputação íntima baseada em respeito próprio. É esse respeito próprio, honrar sua palavra, manter seu padrão que o mundo começa a ver primeiro. E ele te segue. É aqui que isso muda. Tome esse compromisso agora. Uma decisão interna: eu sou aquele que lidera, então me comporto como tal, não quando quiser, mas sempre. Cada ação coerente, cada escolha alinhada vai te fazer sentir diferente. Você começará a perceber que a fração de segundos entre percepção e reação, existe espaço para decisão. Ali você decide agir como líder ou recuar. E escolher liderança sistematicamente cria uma nova identidade, a sua identidade. Agora, se isso ressoa com você, se você sente que esse vídeo não é apenas mais um, que ele carrega algo diferente, considere se inscrever no canal para acompanhar ideias como essa. Aqui você encontra mais do que motivação, você encontra a estrutura mental para remodelar quem você é, não externamente, mas internamente. Ao se inscrever, você demonstra para sua mente que está comprometido em seguir esse caminho, e cada vídeo será um lembrete de quem você está se tornando. Essa decisão silenciosa, ser membro dessa comunidade de mulheres e homens que respiram integridade, foco e liderança, fortalece seu compromisso. E quando você revisitar esse vídeo semanas depois, verá que pensamentos e ações começaram a se alinhar. Por enquanto, mantenha esse senso aceso, você não está apenas consumindo conteúdo, você está se reprogramando. E isso exige presença, reflexão e ação consistente. Esse canal é um catalisador. Ao se inscrever, você abre uma conexão interna com uma versão sua mais respeitada, mais firme e mais focada. Agora permaneça aberto. Vamos seguir juntos. Não se trata de saber mais, mas de se tornar mais. E isso começa no momento em que você decide agir como se já fosse o líder que aspira a ser, e não esperar por permissão, chance ou afirmação externa. Enquanto você segura firme esse novo compromisso, deixe-me guiá-lo mais adiante, para um lugar onde a liderança interior se molda não por desejo, mas por presença constante. Você não se forma líder por aplausos, mas por decisões silenciosas, insistindo na coerência consigo mesmo. Sinta isso em momentos de pressão, quando opiniões tentam te puxar para fora do curso que estabeleceu, você escolhe manter a clareza. Quando emoções querem te desviar, você repensa e decide com intenção. Nesse pequeno intervalo entre emoção e ação, você se posiciona como autoridade de si mesmo. Essa pausa estratégica, essa presença consciente, é onde a verdadeira liderança nasce. Imagine-se agora encorajando outros, não com retórica vibrante, mas com presença serena. Alguém tropeça, você não corrige com rigidez, você se aproxima com calma firme. Alguém questiona o caminho, você não argumenta com emoção, você ouve, reflete e responde com verdade. Isso muda tudo. A autoridade não é imposta, é percebida, porque você não apenas fala como líder, você respira como líder. Este hábito interno, decidir antes de reagir, transforma a relação. A influência não se ganha tentando convencer. Ela se ganha mantendo-se inteiro quando todos ao redor vacilam. Não se trata de liderar multidões, mas de ser inquestionável em sua própria postura. Quando sua mente e seu comportamento se alinham com quem reivindica ser, os outros começam a ver você como referência, sem você precisar provar nada. Agora imagine isso crescendo, sua mente cada vez mais sintonizada com clareza. Sua resposta automática alinhada com propósito, sua reputação interna sedimentada por integridade. A cada escolha congruente, seu cérebro registra: este é o modo como eu opero. E aquela identidade interna que antes parecia fora de alcance, começa a tornar-se familiar, e então natural. Você sente o poder disso. Quando alguma situação desafia seu autocontrole, você se recorda da decisão silenciosa que tomou, se comportar como líder, mesmo sem plateia. Quebre consigo mesmo o ciclo de esperar por motivação. Não espere clima perfeito,
nem inspiração cósmica. Liderança se produz em disciplina emocional, em escolher bem constantemente e com propósito. Permita-se também falhar de vez em quando, que ninguém espere perfeição. Mas falhar consciente, perceber o que te tirou do curso e escolher voltar, não com culpa, mas com foco renovado. Isso consolida força, não quebra. A liderança não rejeita falhas, ela responde a elas com integridade, ajustando o curso, reafirmando o princípio. Sua mente começa a mudar de frequência, de fazer o que é confortável para seguir o que constrói caráter. Com o tempo, essa frequência se torna sua natureza. Você não está mais reagindo à circunstância, você responde ao seu compromisso. É aí que a liderança deixa de ser um conceito e passa a ser uma prática viva. Desde hoje, quando alguém qualificar o que você faz, você responde com presença. Quando surgem críticas, você observa sem se conturbar, encontra aprendizado, decide melhor. Quando um conflito prova sua paciência, você mantém a compostura, não por neutralidade, mas por autoridade interna. Cada vez que escolhe esse caminho, você cultiva uma liderança verdadeira. E veja outro efeito: sua mente começa a antecipar escolhas construtivas. Você nota padrões internos, situações em que costuma vacilar. Você identifica gatilhos emocionais, reconhece pensamentos de autossabotagem e decide agir diferentemente da próxima vez. Esse monitoramento autêntico é prova de que sua mente agora antecipa protagonismo, não reação emocional. Você não está mais disponível para hábitos antigos de autopreservação, evasão, hesitação, indecisão. Porque agora você sabe que liderança começa com uma promessa íntima. Ser maior do que suas emoções, mais forte que suas dúvidas, mais fiel ao seu compromisso interno do que ao tumulto externo. Aí reside a transformação, pensamentos se tornam pautas, suas reações se tornam escolhas, sua vida diária passa a refletir quem você está se tornando. Isso atrai pessoas que se conectam, não com o que você fala, mas com a integridade invisível. Porque a presença fala mais alto que palavras. Se você continuar nessa coerência, verá impacto real, relacionamentos profundos, ambientes confiantes, respeito genuíno emergindo em torno de você, mesmo sem que você o busque. Quando precisa tomar uma decisão difícil, a equipe te segue porque confia que você manterá o padrão. Quando precisa comunicar uma decisão impopular, você o faz com firmeza gentil e isso libera respeito, mesmo em silêncio. Perceba, sua mentalidade e suas ações se tornam um canal de liderança que opera sutilmente de forma transformadora. E isso não exige super-humano. Exige compromisso silencioso e repetido consigo mesmo. É isso que Napoleão Hill chamaria de hábito poderoso, a escolha de agir consistentemente, mesmo quando é invisível, para construir dentro de você o líder que o mundo finalmente verá. Permaneça nesse espaço. Continue escolhendo, pensando e agindo com propósito. A liderança que nasce daí não se apaga com circunstância. Ela se amplifica diante do caos. Sua identidade interna se torna seu legado externo. E nesse ambiente de presença e coerência, você não precisa ser lembrado como líder, você é lembrado. Enquanto essa presença silenciosa se solidifica, você começa a vivenciar o poder de liderar pelo exemplo, não com palavras altissonantes, mas com consistência cotidiana. Mesmo quando ninguém observa, você se comporta com a mesma integridade. Em situações de desconforto, você toma a frente e age com clareza. Quando surgem conflitos, você escolhe responder com calma intencional. Isso muda tudo. Confiança deixa de ser algo que você procura e se torna algo que emana de você. Dentro desse compromisso, você desenvolve a autoridade interna. Você já não busca validação externa. Ao contrário, sua própria postura lidera suas escolhas. Esse alinhamento entre mente e caráter se torna visível para quem convive com você. As pessoas percebem, não porque você busca ser visto como líder, mas porque sua coerência interior fala mais alto e não exige legendas. Em cada momento crítico, uma decisão difícil, uma conversa tensa, uma mudança inesperada, sua resposta revela quem você está se tornando. Não um líder sem medo, mas alguém que escolhe responder, não reagir.
Alguém que cresce diante da tensão, não se esconde atrás dela. Essa firmeza interna marca silentemente. É como se você moldasse um legado invisível. Imagine agora que cada desafio, cada crítica, cada pressão, se torna um teste da sua identidade. Você responde não com impulsos, mas com presença. Você decide como líder, mesmo antes de sentir autoridade. E isso gera respeito, porque o mundo não respeita quem grita mais alto, mas quem mantém a sua postura nas circunstâncias mais difíceis. Agora, quando pensar em desistir ou hesitar, você se lembra desse posicionamento. E se esse vídeo te fez refletir, se de alguma forma isso acende uma centelha dentro de você, não esqueça de curtir aqui embaixo. Isso fortalece o compromisso invisível que está construindo agora. Porque seu impacto não precisa de aplausos, mas sua disciplina merece reconhecimento silencioso. Você percebe que cada pequena escolha reforça sua autoridade pessoal. Você não precisa explodir de entusiasmo para agir, basta agir com coerência. A liderança verdadeira não vive do calor do momento, mas da firmeza do hábito. Quando essa firmeza se torna padrão, você deixa de ser somente um espectador da sua vida e passa a ser seu principal agente transformador. Isso significa que você pode falhar, e falhará. Mas a diferença está na resposta. Ao invés de fugir do erro, você o reconhece e decide responder melhor na próxima vez. Essa decisão consciente de levantar após a falha constrói mais que resiliência, constrói credibilidade interna. E ao fazer isso repetidamente, você caminha mais longe do que muitos que nunca enfrentam suas falhas. A cada dia você afirma para si mesmo uma identidade mais sólida. Você não é alguém que espera clareza para agir, mas alguém que decide clareza com sua ação. Você não espera momento ideal, você faz o momento ideal. A liderança que floresce daí não precisa de holofotes. Ela se impõe porque é consistente, é confiável, é íntegra. E quando chegar o momento de liderar outras pessoas, você sabe que esse tipo de liderança verdadeira atrai por força invisível. As pessoas seguem quem vive o padrão que prega. Elas buscam companhia de alguém que decide, mesmo quando não sente, para mostrar que é possível. Você se torna referência, não por afirmação externa, mas por exemplo interno. Esse estágio não é sobre controlar emoções, mas sobre escolher reações alinhadas com quem você está se tornando. Não é ser imune à dúvida, mas ser fiel ao compromisso mesmo em meio à dúvida. Não é ser perfeito, mas ser firme. E essa firmeza silenciosa é exatamente o que faz a diferença entre aceitar um status quo e criar um legado de transformação. Permaneça nesse caminho. Continue escolhendo ações que refletem quem você deseja ser. Continue valorizando esse ato simples e profundo de curtir o vídeo, não como busca de validação, mas como um fruto natural da sua coerência interna se firmando também no externo. Esse gesto pode parecer pequeno, mas cada gesto fortifica a ponte entre sua intenção íntima e sua presença diante do mundo. Enquanto isso, sua mente absorve. Poder não é imposto, poder é cultivado via disciplina emocional. Liderança não é adquirida, é despertada dentro de você por quem você escolhe ser consistentemente. Cada escolha silenciosa te aproxima da versão mais forte, mais clara, mais estruturada de si mesmo. E é essa versão que o mundo começará a enxergar. Não porque você anunciou, mas porque ela se tornou inevitável. Continuar nesse caminho é permitir que sua vida reflita o poder sutil, mas implacável, da liderança que escolhe aparecer todos os dias, com coerência, com propósito, com presença. Dentro dessa estrutura silenciosa que você constrói, a essência da liderança se torna clara. Não é sobre dominar espaços, é sobre dominar a si mesmo. E esse domínio nasce do compromisso com uma coerência íntima tão forte, que acaba reverberando externamente sem esforço. Você começa a perceber que o verdadeiro poder do líder não está em sua voz, mas em sua constância. A constância de suas decisões, da direção que você escolhe tomar, mesmo quando o ambiente pede hesitação. Quando você opta por manter sua postura alinhada com seus valores fundamentais, você deixa de ser um personagem reagente e passa a ser uma força que molda o cenário ao redor.
Imagine que, diante de uma tempestade emocional no ambiente, seja uma equipe desmotivada, um problema inesperado ou um conflito surgido. Sua resposta não é emocional, mas estratégica. Essa resposta, fértil em paciência, ousada em presença, inevitável em clareza, se destaca porque poucos agem assim com naturalidade. A pressão se torna o palco onde você revela sua consistência. Você começa a construir uma autoridade que não depende de título, de cargo ou de aplausos. Essa autoridade é percebida no modo como você mantém seu centro quando tudo à sua volta parece desviar. Ela se manifesta no equilíbrio que você mantém em meio ao medo, no foco que você preserva em meio à distração. Ninguém precisa anunciar sua liderança. Ela se reconhece por sua edição de decisões silenciosas. E à medida que você mantém esse ritmo interno, sua mente passa a operar de forma diferente. Você não reage ao caos, você o direciona. Você não treme diante da incerteza. Você escolhe o rumo. Você não espera a aprovação para avançar. Você recebe a aprovação moral de seu próprio caráter. Essa transformação não se faz de um dia para o outro, mas sim de um momento forte após outro momento firme. O que você vive agora importa. Pequenos compromissos repetidos geram um efeito cumulativo. Repetir soberania sobre suas emoções, repetir respeito pelos seus princípios, repetir sensatez em meio à confusão. Isso te posiciona como líder antes mesmo de qualquer vocação se pronunciar. Sua vida interna começa a ser o centro gravitacional do seu entorno. E então é inevitável pessoas ao seu redor percebem. Por que você escolhe clareza em vez de conflito? Por que responde com calma enquanto outros explodem? Por que continua caminhando certeiro, mesmo sem saber onde a próxima curva te levará? Porque elas percebem você vive uma autoridade silenciosa. E isso é irresistível. Isso impacta, influencia, transforma. Com isso, você não apenas lidera suas ações, você lidera quem olha para você como exemplo. Você se torna um referencial não por palavras, mas por presença. E sua história se escreve assim não em grandes declarações, mas em grande fidelidade. Fidelidade ao seu próprio padrão. A qualquer momento que você sentir desejo de desistir, de ceder à pressão, de permitir que emoções passageiras guiem suas escolhas, lembre-se, esse padrão que você defende é maior do que a fragilidade que tenta te derrubar. Sua coerência não se alimenta de grandes discursos, mas de pequenas decisões firmes. Não depende de contexto, mas de convicção. Não se trata de suprimir empatia, emoção ou sensibilidade. É sobre não permitir que sejam dominantes. Liderar com integridade é escolher sentir sem perder quem você é. É reconhecer o impacto de uma escolha de paz em situação de conflito. É saber que o peso da liderança exige serenidade e presença, especialmente quando ninguém está olhando. E é exatamente esse nível de sobriedade que transforma o ambiente ao seu redor. Porque no instante em que você respira fundo em vez de reagir, que você mantém postura quando a energia escorreza para a ação descontrolada, que você resiste à tentação de desistir, ali seu caráter se torna mais imune ao medo. É ali que a liderança deixa de ser aspiracional e passa a ser real. Você já entendeu, liderança não é sobre ser visto, é sobre ser constante. Não é sobre ser ouvido, é sobre ser confiável. Não é sobre ser forte, é sobre ser íntegro. A influência de quem vive isso não exige holofotes, ela conquista respeito sem se exibir, povoa ambientes sem aparecer, molda trajetórias sem reclamar de justiça. É a calibragem silenciosa da mente alinhada ao propósito. Continue se movendo com essa firmeza. Continue respondendo com presença em vez de reação. Continue construindo a autoridade interna que sobrepõe medo. Porque ao manter seu centro, você permite que o poder invisível da liderança seja ativo em sua vida e em quem vive ao seu lado. A mente do líder amadurece no silêncio da constância, não no alarde das conquistas. Nesse espaço interno, os pensamentos se alinham aos valores e o verdadeiro poder emerge de uma coerência invisível. Você aprende que não é necessário se fazer ouvir com força, mas ser visto pela solidez de suas decisões. Essa força interna não depende de aprovação externa. Ela se impõe natural e silenciosamente. Ao confrontar desafios, você não põe sua autoridade em risco, você a revela. Quando crises surgem, sua mente não busca controle sobre os outros, mas sobre si mesma.
Porque liderança genuína não surge da dominação, mas do domínio interior. É a capacidade de manter o olhar calmo, o tom sereno e o foco absoluto, mesmo quando tudo ao redor ameaça desmoronar. Observe quem mantém compostura diante do caos não é apenas determinado. É um farol em meio à tempestade. Pessoas singulares se recolhem ao ver essa serenidade. Elas não veem arrogância, veem alguém que oferece estabilidade. E estabilidade tem poder. É nela que se junta a confiança dos demais, mesmo quando o silêncio domina. Você passa a entender que liderança é mais do que orientar, é inspirar. Inspirar pelo ser, não pelo fazer. Quando você sustenta a presença frente à adversidade, você ensina mais do que qualquer conselho poderia transmitir. Seus comportamentos constantes falam mais alto que suas palavras efêmeras. Eles dizem: tenho posição interna e não serei abalado. E isso molda outros, mesmo sem você perceber. A fidelidade ao seu próprio padrão se torna um pacto inquebrável consigo mesmo. Cada momento em que você resiste à tentação de ceder à reação impulsiva, fortalece esse alicerce interior. Cada vez que observa mais do que reage, você treina a sua mente a operar com intenção, não com emoção inconsequente. É nesse contínuo de escolhas silenciosas que o líder se torna inabalável. E essa inabalabilidade interna reverbera externamente. Projetos se estruturam ao seu redor, equipes se inspiram no seu exemplo, crises perdem parte de seu poder diante da clareza com que você segue. Você é a âncora quando o vento sopra forte, não pela força que ostenta, mas pela estabilidade que irradia. A autoridade silenciosa convence sem exigir, ali onde outros veem limites, você enxerga possibilidades. Onde outros se perdem em ruídos, você encontra direção. Porque uma mente treinada para responder e não reagir funciona como um farol firme na neblina. Sua liderança se torna um modelo não de expressão vazia, mas de presença inflexível. Não de reação emocional, mas de escolha ponderada. E nas horas mais difíceis, quando o medo tenta invadir seu centro, você se lembra: o líder não se transforma por circunstâncias favoráveis, ele se revela nas horas de escuridão. É no peso da responsabilidade não buscada, mas assumida com honra e integridade, que você se torna mais sólido. Não há brilho sem dava, nem glória sem constância. Essa mente silenciosa se torna a base de tudo: decisões mais claras, impacto mais duradouro, respeito conquistado e não exigido. Você para de buscar ser o destaque, passa a ser o fundamento. E isso altera tudo à sua volta. Projetos ganham direção, pessoas buscam sua presença, e o caos encontra sentido através do seu olhar firme. Você percebe que a verdadeira liderança se edifica a partir de dentro, um acordo silencioso entre o que você sabe ser certo e o que você escolhe viver, mesmo quando ninguém observa. Essa escolha íntima ecoa alto no mundo exterior, não na fama ou aplauso, mas na solidez do que você representa. Você se torna obrigatório em qualquer sala simplesmente por sua postura, não por palavras. A qualquer momento, diante de qualquer desafio, lembre-se: o poder do líder está na constância da presença, não na urgência das palavras. É o modo como você se comporta que cria confiança, e confiança transcende qualquer argumento. Continue em silêncio, permaneça em fidelidade, sustente sua tranquilidade, e observe seu campo se alinha. Não por pressão, mas por atração natural, porque força silenciosa sempre atrai o que busca fundamento, não apenas superfície. Você já percebeu o poder invisível do silêncio? Quando se mantém tranquilo enquanto os outros se perdem em agitação, você deixa uma marca maior que qualquer discurso. Não se trata de calor humano, trata-se de calor de verdade, aquele que acende de dentro para fora e ilumina o caminho sem exigir aplausos. A sua presença se torna uma linguagem que não se traduz em palavras, mas em credibilidade, influência e clareza inabalável. E aqui está algo que poucos compreendem: um líder eficaz não busca atenção, ele atrai respeito. Ao invés de monopolizar conversas, aquele que tem autoridade silenciosa observa, aprende, e só então age. É nesse agir ponderado que as pessoas começam a reconhecer força, e não engano. Você transmite uma mensagem poderosa: não preciso gritar para ser ouvido e nem demonstrar angústia para merecer apoio.
Quando sua mente se acostuma com a disciplina emocional, essa habilidade de decidir como reagir, não reagir por impulso, você deixa de ser refém das circunstâncias. Cada momento de resistir à reação imediata fortalece sua identidade de liderança. Não pela força, mas pela autorregulação persistente. Você se torna a rocha onde outros buscam apoio. E rochas não se quebram por tempestades, elas as transcendem em firmeza. Imagine em um confronto tenso, você permanece calmo. Não por indiferença, mas por controle. Não por frieza, mas por confiança. Nessa serenidade, você diz mais do que qualquer argumento poderia comunicar. Você está dizendo: estou no comando de mim mesmo. E quando isso se torna seu padrão, você se firmou como líder, não por posição, mas por caráter. Falo de observar primeiro, de respirar, de pensar antes de mover, um padrão simples, porém poderoso. Quando você opta por pausar em vez de agir precipitadamente, você ganha risco. Você escolhe não reagir, mas responder com resolução. Você não alimenta fogo com fogo, você apaga incêndios com compostura. E é essa diferença que transforma crises em demonstrações de presença, dúvidas em aprendizados, obstáculos em anúncios de crescimento. A liderança silenciosa tem outra dimensão, a escuta ativa. Olhar quem está falando nos olhos, ouvir sem interromper, absorver mais do que falar. É nesse ouvir que você se torna mais do que alguém que dirige. Você se torna alguém que entende, que retém confiança, que inspira até no silêncio. Pessoas sentem essa atenção, precisam dessa atenção. E líderes que oferecem isso, constroem lealdade sem ordens, constroem respeito sem exigências. Agora pense, quantas vezes você já reagiu antes de entender totalmente? Quantas vezes permitiu que a irritação falasse por você e depois se arrependeu? Cada escolha de pausar, observar e responder, se torna um tijolo no alicerce de uma autoridade real. Autoridade não vem do que você sabe, mas do que faz consistentemente. Um salto de reação se dissipa, uma rotina de escolhas ponderadas permanece. Se você já sentiu que sua voz vale mais quando você pensa antes de falar, ou que seu impacto cresce quando você responde em vez de reagir, deixe um comentário compartilhando isso. Compartilhe qual foi a última vez que você segurou uma reação e escolheu responder com presença. Não precisa escrever um texto elaborado, apenas diga nos comentários algo como: respirei antes de responder ou esperei antes de falar. Pode parecer pequeno, mas é a base da transformação. Esse pequeno passo, resistir à reação automática, cria espaço entre estímulo e resposta. Nesse espaço está o poder de escolha. E o poder de escolha é o verdadeiro signo da liderança. Liderar não é mover os outros. Liderar é mover-se com intenção, mesmo quando ninguém vê. É agir com clareza quando tudo convida ao caos. É mostrar integridade quando ninguém mais exige isso de você. Mantenha esse padrão. Observe primeiro, depois fale, respire primeiro, depois haja. Treine sua mente para agir com intenção, não por impulso. Transforme o hábito de pausar na autoridade silenciosa que ninguém pode ignorar. Cada vez que você escolhe esse caminho, você remodela sua presença interna, e tudo ao redor responde. Você não está emocionalmente vulnerável, você está emocionalmente maduro. E isso não é coincidência, é escolha. Quando você escolhe responder em vez de reagir, você se torna alguém que os outros realmente seguem. Então esteja atento no próximo momento de tensão. Lembre-se, respire, observe, decida. Esse ato simples pode mudar o curso de uma conversa, um relacionamento ou até uma carreira. E se isso ressoa com você, se já sentiu essa diferença de dentro para fora, me conte nos comentários. Porque ao compartilhar, você fortalece também outras consciências. A liderança não acontece em isolamento, ela ecoa. Quando você compartilha essa verdade, você amplia sua influência. Este é o poder silencioso de quem lidera com intenção, disciplina e presença interior. Você já sentiu aquela inquietação silenciosa, como se algo grande estivesse preso logo abaixo da superfície? Agora imagine canalizar essa energia em cada decisão, cada escolha de hoje, consciente de que isso molda não apenas seu futuro, mas quem você se torna como líder. Considere a diferença entre reagir e responder. Reagir é ceder ao impulso. É deixar que circunstâncias conduzam suas emoções e controlem sua fala.
Responder é ativar presença, pausar, ponderar, e então agir com clareza. Reagir gera confusão. Responder atrai autoridade. É uma linha tênue, mas decisiva. Quando se opta por responder, se revela uma consistência interna que ninguém pode abalar. Liderar não é sobre discursos grandiosos, é sobre ações silenciosas que reverberam com eficácia. Pense no líder que você admira, aquele que fala menos, mas age mais. Ele não precisa se justificar, não precisa provar nada. Sua coerência fala por si. Sua presença transmite convicção. Atitudes são mais influentes do que palavras, especialmente quando alimentadas por intenção. Se você começar a identificar os momentos em que suas emoções disparam, raiva, ansiedade, impaciência, e começar a criar um espaço entre o estímulo e sua reação, você abre um caminho onde o autocontrole transforma seu comportamento automático em escolha consciente. Esses espaços interrompem os ciclos de estresse, drama e desgaste, transformando cada aparente caos num momento de conquista silenciosa. Imagine o poder de resistir ao impulso de interromper numa conversa difícil e, em vez disso, refletir antes de responder. Isso transmite presença madura. Ainda mais em decisões importantes, ao invés de ceder à pressão ou agir com base em medos superficiais, você analisa, pesquisa, pondera, e então age alinhado com seu propósito e valores. Essa consistência constrói credibilidade. A verdadeira liderança nasce quando se aprende a tolerar tensão sem perder o centro. É resistir ao impulso de corrigir alguém no calor do momento, mantendo a postura controlada enquanto observa. Essa capacidade de permanecer intacto sob pressão transforma o líder em referência. As pessoas percebem, admiram, procuram. É como ser um farol estável em meio à tempestade. Treinar sua mente para responder e não reagir significa recusar a própria fragilidade emocional como justificativa para seus atos. Cada vez que você pratica a consciência interior, você fortalece um músculo invisível, a resiliência emocional. Ela permite que você mantenha a dignidade, mesmo quando lhe esquecem de consideração. Ela escolhe coragem em vez de raiva. Escolhe confiança em vez de medo. Essa inteligência emocional estruturada não vem por acaso. Vem pela rotina disciplinada de pausar, até que pausar se torne natural. A partir disso, a reação automática deixa de ser sua regra. Passa a ser evento raro. Você se torna aquele que controla as próprias entradas e saídas, as próprias emoções e ações e não o contrário. Veja o impacto disso nos relacionamentos ao responder com serenidade em vez de rebater com explosão. Você transforma a tensão em aliança. A confiança cresce. A lealdade se consolida. A comunicação deixa de ser carga e se torna alinhamento. E tudo isso acontece sem precisar elevar o tom, apenas mantendo a presença firme e consistente. Internamente esse hábito dita quem você é: alguém que decide antes age, alguém que valoriza seu propósito acima da emoção, alguém que confia na própria autoridade silenciosa. A reação perde espaço, o domínio interior cresce. Surgem decisões mais sábias, conversas mais construtivas, relacionamentos mais profundos. E a longo prazo, você percebe algo surpreendente ao agir desse modo repetidamente: os outros começam a mudar sua percepção sobre você, não por imposição, mas por absorção involuntária da sua consistência. A presença interior se torna magnetismo externo. Portanto, treinar sua mente para responder em vez de reagir é cultivar um hábito líder que ecoa além do tempo. É ser modelo sem esforço. É transformar crises em demonstrações silenciosas de poder interior. É ser a voz da autoridade tranquila em um mundo que busca volume para se ouvir. Esse nível de maturidade transforma o ordinário em extraordinário, o comum em respeitável, o barulho em silêncio que comanda. Você não está apenas mudando o que faz, está mudando quem é. E essa mudança reverbera em todos os lugares onde você toca. Você já testou a força de uma mente que sabe esperar e não ceder ao impulso? Agora, imagine esse poder aplicado às suas decisões diárias, o líder que respira, pondera e só então age, e olha enquanto os outros se precipitam e se desgastam. Até aqui você entendeu que reagir é gastar energia emocional em enxurradas inconsequentes, enquanto responder é investir sua presença onde ela conta.
Agora vamos escavar ainda mais fundo. A consistência emocional não nasce da tempestade. Ela nasce da habitualidade do silêncio, do espaço criado entre estímulo e reação. Esse espaço, quanto mais nutrido, mais poderoso ele fica. E é nele que você constrói seu domínio interno. Pense em situações onde sua paciência foi testada. Uma crítica inesperada, uma tarefa frustrante, uma conversa irritante. Você já percebeu como às vezes a irritação domina sem aviso? Mas você sabe que existe uma alternativa silenciosa: permanecer firme, observar, respirar fundo e decidir deliberadamente sua próxima resposta. Não reagir automaticamente. Esse ato aparentemente simples quebra padrões de ansiedade, corta arraigadas amarras emocionais e estabelece autoridade interior. Quando você resiste a interromper em discussões acaloradas, você dá voz à sua presença. Quando escolhe não responder com impulso, você transmite que não se deixa controlar por tumultos exteriores. Essas ações, repetidas no silêncio da rotina, se tornam o alicerce de uma reputação poderosa. É menos sobre o que você fala ou faz, e mais sobre o controle emocional que você exibe enquanto o faz. A verdadeira sabedoria de liderança está em transformar cada pressão em prática de resiliência. Você percebe que o ambiente à sua volta pode ser volátil, mas sua mente não precisa ser. Resistir à urgência de revidar algo que não merece retribuição ativa uma confiança mais profunda. E as pessoas percebem, respeitam, se alinham. Considere cada momento de irritação como uma oportunidade de domar seu interior. Cada tensão como um treino fino da sua mente. A longo prazo você passa a viver numa zona onde a reação automática se torna excepcional, porque você desenvolveu uma programação interna: parar, refletir, responder. Essa prática silenciosa transforma a sua comunicação. Quando as palavras vêm da clareza e não da emoção, sua mensagem ganha substância e impacto. Você deixa de disputar espaço no volume e começa a ocupar espaço pela coerência. Quem fala menos e faz mais com presença se torna referência. Você treina sua mente para manter a serenidade nas reuniões difíceis, para escutar antes de decidir, para avaliar riscos e oportunidades com o frio olhar do autocontrole. E essa postura se torna hipnótica. As pessoas percebem que falar com você exige presença. Elas se ancoram na sua calma, buscam sua opinião, pedem sua liderança. Mas lembre, esse domínio interno não é abreviação de empatia. Ele exige humildade. A liderança que emerge desse lugar não destrói, mas edifica. Não arrasta, mas atrai. Quem desenvolve essa presença não substitui a sensibilidade pelo cálculo frio, substitui a explosão pelo discernimento e ainda pratica alta autoridade. Veja o impacto nas decisões estratégicas. Ao invés de responder à pressão do mercado, você responde com visão informada. Ao invés de reagir à crise com desespero, você responde com estratégia. Ao invés de ceder à provocação, você responde com postura. Esse comportamento modela projetos, equipes e destinos. Ele transforma a estagnação em avanço. Portanto, você não está apenas aprendendo a pausar, está treinando um novo padrão interno. Um alinhamento entre seus valores e suas ações. Entre sua visão e sua forma de se mover. Nesse padrão, liderança não é ruído, é magnetismo silencioso, é presença que comanda pelo peso da integridade emocional. E quando esse hábito se instala, você descobre que os resultados deixam de depender das circunstâncias e passam a depender do seu estado interior. Você antecipa conflitos, neutraliza tensões, molda ambientes. Torna-se o eixo que organiza, o ponto central que traz estabilidade. Sua reputação se sustenta naquilo que você não faz, reagir, tanto quanto no que você faz, responder com propósito. Chegar nesse nível não é raro. É uma escolha diária de manter o silêncio produtivo, de cultivar a consciência no meio do ruído, é se tornar alguém cujo escudo é a serenidade, cuja voz é a presença, cuja autoridade é constru glacial em meio ao calor caótico. Se você cultiva esse caminho, não está apenas evoluindo como líder, está mudando a qualidade do impacto que você tem no mundo. E quando essa presença se deposita em sua mente, você deixa de ser refém das reações para se tornar arquiteto de resposta.
É aí que seu poder se solidifica, sua influência se expande e sua liderança se torna inevitável. Você chegou até aqui, acompanhando cada insight, cada pausa intencional, cada escolha controlada. Agora, mais do que nunca, você precisa sentir que esse caminho não termina com este vídeo. Ele começa aqui. E para isso, é essencial manter esse ritmo, esse olhar interno, essa força silenciosa que você está cultivando. Imagine-se daqui a um mês mais calmo em meio ao caos, mais focado diante de distrações, mais firme nos momentos de provação. E pense quem melhor para receber esse relato do que aqueles que estão construindo junto com você. Se você sente que esse conteúdo está transformando a forma como você percebe liderança, a forma como você pauta suas decisões, esse é o momento de fortalecer essa comunidade. Inscreva-se, não por mais vídeos, mas para manter essa frequência de transformação dentro de você. Ao se inscrever, você não apenas acompanha ideias, você participa da construção de uma mente forte, de uma visão firme e de uma presença que produz impacto. E se esse conteúdo ressoou com você, se a ideia de liderar com presença silenciosa, de responder com clareza, de moldar ambientes com serenidade fez sentido, então curta. Esse gesto simples envia uma mensagem poderosa: você quer mais desse tipo de insight. E faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que estão buscando elevar seu nível interior. Antes de seguir, uma última reflexão agora que você visualiza o líder tranquilo, centrado, consciente, represente isso. Comente abaixo com a palavra presença, se você está escolhendo ser essa presença hoje. Compartilhe seu compromisso, não apenas com palavras, mas com a energia de quem decidiu não reagir ao desgaste do meio, mas responder do centro de si. Você não está apenas assistindo, você está sendo moldado. E essa é sua prova: você rompeu ciclos emocionais automáticos e escolheu agir com consciência. Convidar você para agir agora não é pedir ação, é reconhecer o que já foi acionado dentro de você. Ao se inscrever, curtir e comentar, você faz parte de algo mais profundo, uma irmandade de líderes que compreende que o poder não está no volume, mas na consistência do silêncio, que a autoridade não surge do controle dos outros, mas do domínio de si, que a força não é explosão, é presença. Você é privilegiado por estar aqui, no início dessa transformação, aquele que decidiu não se deixar dominar pelas circunstâncias, mas se elevar por disciplina. E sua missão não acaba neste vídeo, ela se expande a cada escolha consciente que você fizer a partir de agora. Você assistiu, aprendeu, sentiu, e agora se torna. Sua jornada não termina, apenas ganhou impulso. Obrigado por estar aqui, obrigado por escolher crescer junto. Agora, mantenha esse movimento interior aceso, e lembre-se, você não apenas assiste à mudança, você se torna a mudança.